Eu acho que a palavra dosar não é a melhor, não, quando a gente fala de persistência, sabe por quê? Por tudo aquilo que a gente falou, como ele vai encontrar muita diversidade pelo caminho, não é uma questão de dosar. É como se, quando a gente pensa na nossa saúde, não dá para dosar, né? Essa semana eu vou estar com saúde, a semana que vem eu vou estar com menos saúde. Não, né? A gente tem que estar com a saúde sempre preservada e sempre no nível alto. Persistência é a mesma coisa. Quanto mais alta ela tiver, melhor para você, como uma pessoa física, para nós, né? Da pessoa física e melhor também como empresário. De novo, eu acho que é uma questão de você usar a persistência da maneira correta. Para você ter um negócio lucrativo, você precisa saber como gerenciar bem sua empresa. E aqui nesse podcast eu vou te mostrar um método para a gestão de todas as partes da empresa, para que você alcance seus objetivos e aumente seus lucros. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Gestão 365. Aqui a gente discute, estratégias na sua jornada para tornar a sua empresa mais lucrativa e ganhar mais tempo na vida pessoal. Eu me chamo Sara, eu estou aqui de volta nesse podcast para a gente falar sobre um assunto muito legal, que é persistência, né? Mas a gente vai entender um pouco melhor sobre isso ao longo do podcast, né? Talvez a gente comece a encarar esse tema por outra perspectiva, né? E eu queria lembrar você, empresário, para se inscrever, deixar seu like, deixar seu comentário, compartilhar esse conteúdo com outros empresários, né? Porque isso é muito importante para a gente divulgar cada vez mais, né? Esse conteúdo e tornar cada vez mais empresas lucrativas e também melhorar a vida dos empresários, né? Para eles terem mais tempo na vida pessoal também. E aí, Altaderado, tudo bom? Tudo bem, Sara? Então, hoje a gente vai falar sobre, como eu disse, persistência, né? E quando eu penso em persistência, eu sempre via para um lado muito, assim, que eu almejava para minha vida, por exemplo, né? Ter mais persistência, enfim. E quando a gente vê, né, o empresário, né, a primeira impressão, assim, eu acho que também a gente pode acreditar que é uma coisa positiva para o empresário, né? A persistência, enfim. Mas esse podcast parece que a gente vai tratar um pouco também sobre um outro ângulo, né? E aí eu queria saber, assim, de você, será realmente que a persistência não deveria ser um requisito essencial na vida do empresário, né, do pequeno e médio empresário? É importante, né, a gente esclarecer isso, porque, claro, né, como você falou muito bem, a persistência é uma coisa importante na nossa vida como um todo, e na vida do empresário é super importante, né? É um requisito, eu diria para você que é um requisito essencial na vida do empresário, e vai enfrentar muitos desafios, muitos contratempos, sabe? Muitas frustrações ao longo do caminho, porque uma empresa é uma entidade muito incerta mesmo, é algo muito incerto, muito buraco. E aí ele vai precisar ter muita persistência. Então, precisamos deixar isso bem claro aqui nesse podcast, né? Por Ah, outro lado, a persistência ela precisa ser utilizada da maneira correta, senão ela pode se virar contra o empresário e contra qualquer pessoa. que bom, ficou um pouco mais tranquila, então, que também é uma coisa boa, né, a persistência, assim. Mas, então, quer dizer que ela pode também atrapalhar a vida do empresário, é isso? Assim, no caso, o empresário precisaria dosar um pouco da persistência para funcionar melhor, ela na vida dele? Eu acho que a palavra dosar não é a melhor, não, quando a gente fala de persistência. Sabe por quê? Porque ele não precisa, não deve dosar, não. Ele deve ter a persistência de, assim, alta o tempo todo, né? De novo, por tudo aquilo que a gente falou. Como ele vai encontrar muita diversidade pelo caminho, não é uma questão de dosar, sabe? Ele precisa realmente manter isso em um estágio elevado o tempo todo mesmo, né? É como se a gente pensasse assim, vamos pensar na nossa vida pessoal, é como se quando a gente pensa na nossa saúde, tanto física quanto na nossa saúde mental de cabeça, não dá para dosar, né? A gente dosar, que eu digo assim, não, essa semana eu vou estar com saúde, a semana que vem eu vou estar com menos saúde. Não, né? A gente tem que estar com a saúde sempre preservada e sempre no nível alto. Quanto mais alto o nível de saúde eu tiver, melhor. Persistência é a mesma coisa. Minha visão sobre persistência é que quanto mais alta ela tiver, melhor para você, como uma pessoa física, para nós, né? Na pessoa física, melhor também como empresário. De novo, eu acho que é uma questão de você usar a persistência da maneira correta. Entendi. Acho que agora está ficando um pouco mais claro, assim, para a gente entender um pouco sobre isso, assim.
Eu fiquei curiosa, quando é que a persistência estaria sendo utilizada da maneira errada, assim? Tanto na vida do empresário, né? Na vida pessoal também, mas mais, assim, focado, em relação ao empresário. Quando será que a persistência, ela atrapalha, né? Quando é que ela é usada de forma errada? Em que situação isso acontece? Quando você usa persistência, vamos explicar isso bem, né? Porque é meio, talvez meio estranho da gente. Não é difícil de entender, não, mas é quando você usa a persistência como uma desculpa para você continuar fazendo alguma coisa errada. Você está fazendo Hum, alguma coisa errada. De alguma forma, você já percebeu que aquilo não é o melhor caminho para você fazer aquilo, mas você usa a persistência dizendo assim, não, mas se eu continuar fazendo, não vai dar certo, sabe? Não, isso vai, eu vou conseguir. Mas você já viu que aquela estrada lá que você está, provavelmente não vai levar no destino que você quer. Então, quando você usa a persistência dessa maneira, você não está usando da forma correta, sabe? É aquela. De novo, eu gosto muito de usar exemplo de saúde, né? Eu adoro usar o exemplo de saúde, você me conhece, sabe que saúde para mim é uma prioridade. Então, eu ouço muito assim de empresários. Ouvi recentemente, num jantar que eu fui, na quinta-feira, o empresário me dizia assim, como que ele estava dormindo muito pouco. E é como se ele me dissesse assim, eu estou dormindo 4 horas. Às vezes ele me falou que dormia 3 horas por noite. E como se ele estivesse dizendo assim para mim, mas tem uma hora que o corpo vai se acostumar. Não, vai se acostumar. É questão de persistir, sabe? Ele não usou exatamente essa palavra, mas eu ouvi dessa hum, maneira. Ou seja, não é por aí, né? Nosso corpo, dependendo de cada um de nós temos diferenças de tempo para dormir, necessidades diferentes, mas a gente tem, se a gente violar, né, esse nosso limite mínimo, a gente vai ter problema no futuro, em breve, né? Quer dizer, então, uhum. sabe, se a gente trouxer isso para a empresa, vamos trazer isso, por exemplo, para a empresa agora, se a gente trouxer para a empresa, o empresário diz assim, eu não estou conseguindo vender, mas ele só vende no mundo offline. Ele não vende no mundo online como ele deveria. Até vende, né? Porque quase todo mundo vende no mundo online. Mas vende, sabe? Pouquíssimo. Então ele diz o tempo todo, quer dizer, eu vou conseguir vender. Até vai, né? Mas vai vender muito menos do que deveria, do que poderia, vai ter muito menos lucro. Entende? Então, Uhum. se você está na estrada errada, Sara, vai ser mais difícil você chegar naquele ponto que você está almejando. Será que ficou mais claro agora, hein? Sim, isso me lembra aquela frase, né, que a gente às vezes fala, né, de persistir no erro, é mais ou menos isso, né? Quando você fica persistindo naquela coisa, mesmo tudo indicando que você está indo pelo caminho errado, às vezes a gente teima, né? Acho que talvez seja um pouco de teimosia também, né? Cabeça de ser uma pessoa meio de cabeça dura, às vezes, e não enxergar que persistir, às vezes, numa coisa demais, tudo indicando que aquele caminho é o melhor, né? Talvez só traga prejuízos, né? Então, eu acho que o problema talvez seja saber, né, quando é que você está usando as estratégias corretas ou não, né? Como é que você sai desse dilema, né? Como é que o empresário consegue sair disso, assim, para ele ter a ideia mais clara na cabeça dele, qual seria a melhor estratégia, talvez? Essa é uma das coisas mais difíceis que o empresário tem pela frente, que é saber se aquilo que ele está pensando hoje, né, como um negócio, como um produto para vender, como um mercado, né, que ele vai atuar, se ele vai dar certo ou não, respondendo a sua pergunta. Se ele está ou não na estrada certa. Nós não temos uma bola de cristal. Quando se fala de empresa que tem uma complexidade maior, aí que a gente não tem uma bola de cristal mesmo. Então, não é uma tarefa fácil, mas também não é tão difícil assim, não. É você estar atento, você se treinar como empresário, desenvolver a habilidade de você, Sara, ir acompanhando alguns sinais, lendo alguns sinais que estão se passando pelo seu caminho. História de, vamos falar de novo da estrada, né? Quando você vai fazer Uhum. uma trilha numa floresta, às vezes não tem lá, vai por aqui, a cachoeira é por ali. Daqui a pouco desaparece as placas. Aí você continua ali meio incerto, daqui a pouco aparece de novo, cachoeira, lá na frente. Então, você conseguir ler esses sinais, né, para saber se você está na estrada certa ou não. Tem uma história muito engraçada que eu gosto de contar, que é o seguinte. Um dia desse já tem bastante tempo, mas parece que eu estou vendo como se fosse um dia desse. Eu saí com minha mulher para jantar aqui em São Paulo, à noite, no restaurante. Não sei se eu já lhe contei essa história, mas se eu já lhe contei, você vai ouvir de novo. Aí a gente saiu do restaurante e resolveu dar uma passeada ali para fazer digestão, que era o jantar, né?
E começamos a caminhar, e ela animada, conversando, caminhando, sabe? E por aí vai, e daqui a pouco, no meio da caminhada, já estávamos caminhando ali há algum tempo, eu disse assim para ela, e agora, vamos para casa? Ela olhou para mim assim e disse, mas a gente não está indo para casa, não, é? Eu digo, não, a gente está na direção completamente contrária. A casa da gente é para lá. Minha mulher é um tanto desorientada quando a gente fala de mapas, de locais, não sei como é que você é, né? Você vai contar para a gente já se você é orientado ou desorientado. Ou seja, entende? Ela estava achando que estava indo para casa, que era o destino que ela queria chegar, ela estava numa estrada totalmente diferente. Ela tinha ali como tinha eu como um GPS para orientar ela. E o empresário muitas vezes não tem esse GPS, né, como ele gostaria. Por isso, usar o método ajuda e por aí vai. Mas assim, Sara, deixa eu dar uma dica aqui para os empresários que estão nos ouvindo, né? Uma dica bem concreta e objetiva. Imagine você que está 5, 10, 8 anos trabalhando com a empresa, lutando, batalhando, feito um louco, chegando 7 horas, saindo da empresa 8 horas da noite, sabe? Trabalhando muito ali. E você olha esses anos todos, você vê que você não está gerando os resultados que você gostaria. Você está trabalhando muito, você não está dando o conforto que você gostaria para a sua família, você não vê dinheiro em caixa da sua empresa. Depois de 8 anos, tem alguma coisa errada com a sua empresa. Então, olhar para isso, e para esses sinais, admitir que você está fazendo alguma coisa errada, vai lhe dizer se aquela estrada que você está é uma estrada. Respondendo de novo a sua pergunta, se é uma estratégia correta ou não que você está utilizando, sabe? É por aí. Conta para a gente aí se você Eu se é sou orientada ou orientada. desorientada na rua aí. Como é que você é? Quando eu conheço o caminho, né? Quando eu já conheço bastante o caminho, eu consigo me virar bem, assim. Mas quando é um lugar assim que eu não conheço, eu demoro assim um pouco para me situar, sabe? Assim, qual é a direção certa. Eu morei um tempo em São Paulo, né? E às vezes se eu pegava uma rua diferente, eu já ficava, se eu não tivesse celular para me guiar, né, com o GPS, eu ia ter me perdido muitas vezes. Mas isso é uma boa analogia mesmo para a gente entender um pouco, né? Como seguir o caminho certo, né? Qual a estratégia. Como entender os sinais também, às vezes, né? E eu queria saber agora, né? Como é que esse tipo de problema, né? Impede o empresário, né? O pequeno e médio empresário, de ter lucro na empresa, né? Como é que isso impede exatamente o empresário nesse sentido, assim, do lucro? Porque para você ter lucro na empresa, a gente tem explicado aqui nesse podcast, essa é a tônica, né, desse podcast para quem está nos ouvindo, desse e dos outros podcasts que a gente grava aqui, os empresários e empresárias que estão nos ouvindo, o empresário, para ele ter lucro, ele precisa administrar a empresa como um todo, não pode olhar só para uma parte da empresa, um pedaço da empresa. Ele tem que ver o todo. E aí, para que ele faça isso, ele não pode estar na estrada olhando só para frente, porque de novo volta a história da persistência, né? Se eu estou aqui, se eu estou aqui, se eu estou aqui, pode ser que aquela estrada seja a estrada correta, pode ser que não seja. Ele precisa olhar o todo, ele precisa ser capaz de, além de olhar a estrada na frente dele, que está na frente dele, ele, em alguns momentos, voar, vou usar essa expressão, voar, e olhar de cima que estrada é aquela, se ela vai estar levando num ponto que ele imaginava, percebe? Quer Uhum. dizer, administrar, olhar a empresa como um todo. E é isso. Por isso que a perseverança, né, o que seria um sinônimo para persistência, por isso que ela pode realmente nos cegar de alguma forma. Preciso cuidar. É um requisito Uhum. essencial, mas ao mesmo tempo tem esse outro lado da moeda. Tem que ficar de olho, né? E você acha que esse problema acontece com todo tipo de empresário ou tem algum empresário específico que isso é mais recorrente, assim? Olha, certamente acontece muito mais com pequenos e médios empresários, porque o empresário não se desenvolveu em gestão como ele deveria. Acabamos de falar, não foi? Que você me perguntou, uma das causas Uhum. é a ausência de gestão. Ele não se desenvolveu, não fez um curso, dificilmente usa uma metodologia, um passo a passo para ele obter lucro, para fazer a empresa crescer. Então, é muito mais frequente. Aliás, eu não sei nem se existe numa grande empresa isso. Eu acho que não, né? O empresário cresceu por conta disso. Numa pequena e média, Uhum. é bem frequente. É bem frequente. Porque o pequeno e médio empresário, como você falou, não tem essa experiência, né? Esse conhecimento sobre gestão como deveria, né? Isso atrapalha bastante, né? E você acha que isso acontece com empresários de todas as faixas etárias? Ou tem alguma coisa específica também nesse sentido?
Essa é uma pergunta difícil, porque eu não saberia lhe responder com 100% de certeza, não, né? Assim, é uma pergunta boa também, até porque a gente tem aí uma faixa etária mais frequente, né, nos nossos alunos, entre os nossos alunos. As pessoas que entram aqui no nosso programa de formação, no método de gestão 365, eles têm uma faixa etária ali, você me ajuda aí, sabe, mas que vai variar de 35 a 60 anos, por aí, né? Tem pessoas mais jovens, tem pessoas mais velhos do que 60 anos, mas é por aí. Ou seja, são empresários um pouco mais maduros e do que os empresários mais jovens. Então, o que eu posso dizer para você, pegando ainda ali um pouco do que eu acabei de dizer, que o empresário da geração mais antiga, mais veterano, né, eu estava até brincando com você, antes de a gente começar esses podcasts, dizendo que você é veterana, né, aqui nesses podcasts, você que começou isso aqui, começamos isso aqui junto, né, esse programa de podcast, por isso que eu lhe considero uma veterana, apesar de ser muito jovem, é que o veterano, quer dizer, o empresário que, sei lá, tem 40, 45 anos, né, ele teve menos oportunidades de fazer cursos em gestão para pequenas e médias empresas, até porque esses cursos não existiam. Nós gravamos um podcast recente que fala exatamente sobre isso. Os cursos sobre gestão sempre foram muito mais feitos para grandes empresas. Então, não tinha muita opção. Né? Tinha curso ali do Sebrae, mas é uma coisa muito incipiente, né? Assim, não é um curso abrangente, como, por exemplo, é o nosso método de gestão 365. Então, por isso, é provável que o empresário mais veterano ele trabalhe mais em cima da persistência do que numa metodologia, no método. E quando a gente faz para o pequeno e médio, para o empresário mais jovem, novinho ali que está saindo, né, e já está montando uma empresa, aí tem um outro problema que eu percebo que o empresário mais novo, pequeno empresário mais novo, muito novo, ele tem um olhar muito grande hoje para a parte de tecnologia, para a questão das startups, para a inovação, que, claro, isso é o negócio, isso é o boom, né? Mas não pode olhar só para isso, é preciso olhar para a empresa como um todo. Então, há também aí um problema de, não, essa tecnologia aqui vai dar certo, eu vou persistir até ela dar certo, sabe? Vai. Uhum. Então, assim, eu acho que é mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. Não saberia dizer com 100% de certeza, não. Acho que cada faixa etária tem a sua questão, né, em relação a isso, mas o que importa é que, no geral, todo pequeno empresário precisa ter conhecimento sobre gestão, né, para resolver esse problema e vários outros, né, para a empresa ficar mais lucrativa, enfim. Altaderado, você tinha comentado já, eu acho que persistência era sinônimo, se eu não me engano, de perseverança. Tem mais algum outro sinônimo que você poderia, né, linkar com persistência? É a mesma coisa que força de vontade, por exemplo? Eu acho até que viu? Eu acho que persistência e força de vontade devem ser sinônimos, mas é também sinônimo de determinação, de empenho, né? Uma pessoa muito empenhada, uma pessoa persistente, de constância, sabe? Faz aquela coisa de forma constante. Porém, e aí eu lembro de mim, né? Eu acho que você vai me fazer essa pergunta já já, mas eu lembro de mim que a persistência tem relação também com obstinação, com teimosia, sabe? E aí a gente precisa acender uma luz amarela, vermelha nessa hora. Eu acho que quando você fala sobre isso, me vem assim, os sinônimos positivos e os sinônimos negativos. Quer dizer, toda palavra tem um pouco dos dois, né? Mas a teimosia, né, poderia estar no lado mais, talvez, para o negativo e a força de vontade, talvez, para o positivo, né? E eu queria lembrar o empresário de comentar aqui, né? Escreve aí se você é uma pessoa persistente, se você tem força de vontade, se você é uma pessoa teimosa, como é que isso influencia na sua empresa. Também deixa seu like aqui nesse vídeo, nesse podcast. Compartilha também esse conteúdo com outros empresários. Compartilha com aquele empresário, seu amigo, que você acha que é meio teimoso, que você acha que é persistente aí, para ver se ele se identifica. E é isso, não deixe de se inscrever também. E aí eu quero saber de você, Altaderado, agora, se você é uma pessoa persistente, né? Que é isso que a gente está querendo saber também. Eu fiquei curiosa agora. Eu sou bem persistente. Se a gente olhar a persistência como uma qualidade, né, eu posso falar que essa das maiores qualidades que eu tenho é bem persistente. E parece que já tive um pouco dessa história da persistência no meu DNA, né? Meus filhos me dizem todo que essa é a minha maior qualidade, quando perguntam para eles.
é ser realmente persistente. Se eu olho lá para algumas coisas do passado, e até do passado mais recente também, por exemplo, eu sou filho de espanhóis. Minha mãe, né? Meu pai não era espanhol, meu pai era brasileiro, minha mãe era espanhola, né? E espanhol, não sei se você sabe disso, mas você sabe, né? Que sua mãe também, você também é neta de espanhóis. E aí, o espanhol gosta muito de comer, né? E eu, durante muito tempo da minha vida, era gordinho, eu não gostava de ser gordinho, porque na escola me chamava de gordinho, gordinho, por aí vai. Eu não gostava. Achava que aquilo me atrapalhava, e aí eu teve uma hora. Mas era muito difícil, viu, de ser magro na minha casa, porque minha mãe entupia a gente de comida, como todo bom espanhol gosta de comida, pelo menos na região dela. E eu lembro que eu decidi que eu não ia, que eu ia emagrecer. E aí eu tinha, acho que, sei lá, 13 anos, 12 anos, por aí. E aí eu emagreci e nunca mais engordei na minha vida. Então eu tenho essas coisas assim de uma persistência para algumas coisas, quase que uma teimosia mesmo, né? E que eu também, por exemplo, persisti quando se fala de estudar inglês, né? Eu estudei muito jovem, aí parei, né? Entrei na adolescência ali, adolescente não quer muita coisa na vida. E aí eu parei e voltei mais velho para estudar inglês. E eu disse, só saio daqui agora quando eu falar inglês bem, né? E aí consegui falar inglês, né? Hoje faço artes marciais, faço Aikido, que é uma arte marcial extremamente complexa, difícil mesmo, né? E entrei já depois de 50 e estou lá persistindo, estou na faixa marrom e digo só saio, na verdade, não, acho que não vou sair de lá nunca, né? Mas eu digo assim, minha meta aqui é conseguir a faixa preta, né? Então, assim, sabe, são coisas que não é fácil, né? Então, são coisas assim que eu me vejo como uma qualidade mesmo, né? Olhando como uma qualidade, certo? Me vejo mesmo Sim, 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 sim. como uma qualidade. Muito bom saber. Achei curioso, assim, essa história legal. E na sua vida como empresário, você acha que a persistência, né, essa sua característica, te ajudou ou foi uma coisa que te atrapalhou em algum sentido, assim? Não, eu acho que ela me ajudou bastante. De novo, né, Sara? Vamos fazer um parênteses quando eu digo que ajudou, porque eu sempre acendo uma luz para a minha persistência. Já recebi alguns feedbacks de pessoas mais próximas nas empresas que eu tive, na empresa que eu trabalhei, né? E que me davam feedback assim de que eu, às vezes, era um tanto cabeça dura. Aliás, isso é uma coisa que meus filhos me dizem também. Dizem que eu sou um tanto cabeça dura. Que você volta àquela pergunta que você fez do sinônimo, né? E aí eu procuro estar muito alerta com a minha obstinação, a minha persistência. Se eu não estou ali desviando, bom, como é que eu procuro estar alerta em relação a isso, para os empresários que estão nos ouvindo? Eu procuro ter sempre alguém que sabe mais sobre um determinado assunto do que eu, naquilo que eu estou atuando. Por exemplo, a gente agora, essa segunda empresa que a gente tem, né, é uma empresa que tem fortemente o componente marketing digital como alavanca para a empresa crescer. Ora, eu não venho de marketing digital. Essa não é a minha formação. Então, apesar de eu ter estudado marketing digital, estudar muito até hoje, eu decidi entrar num grupo super avançado de marketing digital, que é o Insider, né? A gente tem uma pessoa, né, que nos orienta periodicamente, temos uma reunião uma vez por semana com um especialista em marketing digital. Tem um outro mentor que foi uma pessoa que eu comecei com ele, marketing digital, que também me reúne uma vez por mês. Então, eu procuro para lidar com essa minha teimosia, ouvir pessoas que sabem mais do que eu, né? Eu tenho a mais que ouvir elas num momento como esse. Mas, voltando aqui, por que eu digo que a persistência foi importante na minha carreira como empresário? Porque uma das coisas mais difíceis para o empresário, e por isso que a gente tem esse programa, né, do Método de Ação 365, é gerar lucro. Gerar lucro é uma coisa que não é trivial, não é fácil. Abrir uma empresa é difícil, é. Vender é difícil, é. Estou falando assim, né, para minimizar. Atrair clientes é difícil? É, claro que é difícil atrair clientes, mas ter lucro, que é você colocar tudo isso para trabalhar junto, para que você consiga ter lucro, não é fácil. E aí, não foi fácil na minha jornada, Sara, desde quando eu comecei, para ter lucro, e quando eu digo lucro, é lucro consistente, lucro, sabe? Uhum. Sustentável, não é aquele lucro que você dá no final do ano só, não é aquele lucro que você dá num mês e depois não dá nos outros, sabe como é? É lucro que vai fazer que a sua empresa cresça de fato, né? E aí, de novo, essa segunda empresa que nós abrimos,
que é o método de gestão 365, é a empresa mais lucrativa de todas as outras empresas que eu trabalhei. Aí, a gente pode se perguntar, é coincidência isso? Eu acho que não, né? Nós fomos buscando ao longo do tempo, eu fui buscando na minha trajetória, cada vez, na minha persistência, né, para obter lucro, eu fui até que eu consegui realmente um negócio que ele tem uma margem que não se compara, né, com os outros negócios que eu tive. Então, sim, acho que respondi, não foi a sua pergunta? Muito bom, sim, com certeza. Acho que o objetivo maior é esse, né? Ter uma empresa lucrativa aí e a gente, né, vem entendendo que cada vez mais a gestão ajuda nisso, assim, né? O método ajuda o empresário ter mais clareza também, né? Em persistir no caminho mais certo e, consequentemente, ter lucros. E a gente já falou bastante sobre os benefícios da persistência, né, para fazer uma empresa crescer e torná-la mais lucrativa, mas será que você consegue resumir um pouco para a gente aqui, para a gente ter um resumão aí sobre isso? Veja só, o resumo é que, de fato, você tem que usar a persistência ao seu favor, né? Você tem que canalizar a persistência da maneira correta, quer dizer, usar a persistência junto com disciplina, né? Mas qual é a diferença de persistência e disciplina? Por exemplo, você precisa ter disciplina para estudar uma metodologia e seguir aquela metodologia da maneira, né, correta, e não só persistir num outro caminho, né? Não naquele caminho que você está ali. Então, eu acho que o grande resumo é esse, é você descobrir a estrada correta para você seguir, usar um método, né, ter disciplina para você seguir esse método adequadamente, e aí colher os frutos, né? Outra coisa, canalizar a disciplina para geração de lucro, canalizar a persistência para geração de lucro, e aí, de fato, ela vai ter uma aliada sua, vai ser uma aliada sua muito grande. Se você persiste em continuar, vou dar um exemplo para ficar claro para o empresário, não sabe? Se você persiste em ficar no operacional da empresa, não, eu vou ficar aqui no operacional da empresa, sabe? Com a mão na massa ali fazendo todo o trabalho, porque, né? Porque vai dar certo um dia, estou persistindo aqui, por que não vai dar certo? Estou usando uma estratégia incorreta, a estrada incorreta para poder gerar lucro. Então, é encontrar os caminhos corretos. Quando você encontra aí a persistência, é um combustível realmente muito poderoso para você ter lucro. Legal, muito bom. E você acha que isso também existe algum benefício relacionado com a persistência e a qualidade de vida do empresário, assim, nesse sentido de qualidade de vida mesmo? Essa é uma excelente pergunta, viu? Uma ótima pergunta. Porque, assim, o que a gente diz para o empresário o tempo todo é isso, né? Que ele não abra mão da vida pessoal, não abra mão do tempo que ele precisa ter para ele, para a família, para fazer outras coisas que ele quer fazer na vida dele, em troca de crescimento, de geração de lucro. Claro, pode ser que no início isso tenha que acontecer mesmo, né, Sara? Você está abrindo a empresa, tem que erguer o negócio, mas isso não pode durar a vida toda, como muito empresário acha. Então, ter persistência em não abrir mão da vida pessoal, ter persistência de encontrar ali um espaço para a vida dele, é uma coisa fantástica. E a gente também tem empresários que dizem, não, eu não abro mão de ter aqui o meu tempo com a minha família. Isso é uma coisa para, bater palmas, viu? Muito bom, legal. E assim, né? Ótimo, legal, mas a gente quer saber como vai fazer isso, né? Como fazer para canalizar a persistência nessa direção também que a gente já comentou do lucro. Como persistir de forma a tornar a empresa mais lucrativa, né? Como fazer isso, assim? Qual seria o passo a passo? Existe um passo a passo? Veja, para você usar a persistência de maneira com que ela lhe ajude, né, a tornar a empresa lucrativa, que eu acho que essa é uma pergunta muito boa também, você precisa primeiro fazer uma avaliação do momento que você está vivendo hoje, né? Quer dizer, aquilo que nós falamos no início, ser capaz de ler os sinais. Então, tem que parar, tem que olhar o que aconteceu até o... Eu sei que nós sabemos, né, que nem o passado não determina nem o sucesso futuro e nem o fracasso futuro, mas olhar para o passado e ver o que aconteceu e como é que você está hoje, isso é fundamental. A primeira coisa do como, na sua pergunta, faça uma análise de alguns indicadores, especificamente, alguns indicadores que vão dizer para você se você está na estrada certa ou não, né? Você precisa olhar indicadores como o crescimento da receita bruta, você precisa olhar indicadores como
a margem de lucratividade, a geração de lucro. Você precisa olhar indicadores como tempo, né? Tempo na sua vida, o tempo só está piorando, tem alguma coisa errada no que você vem fazendo. Então, essa é a primeira coisa, olhar o que está acontecendo com você e com a sua empresa, com base em alguns indicadores. Segunda coisa que você tem que fazer, eu não tenho dúvida dessa segunda coisa, se você já não tem isso na sua empresa, é implantar um método. Não procurar fazer as coisas apenas com base na intuição, na experiência, sabe? A gente acabou de ter um aluno novo no método que eu estou me orgulhando muito, vou explicar por quê. Veja que coisa interessante. Esse aluno que entrou agora, ele já tem uma empresa de 18 anos, uma empresa de panfletagem. Quando ele ouvir aqui essa nossa conversa, ele vai reconhecer que é ele, provavelmente, né? E aí, e ele está muito bem nessa empresa de panfletagem. Ele disse que essa empresa que sustenta a família, que toca, que faz a coisa acontecer na vida dele, essa empresa. Mas ele resolveu abrir uma outra empresa, que é a empresa de sucos. E essa empresa é nova. E aí ele resolveu entrar no programa de formação. Veja que coisa interessante. Porque ele reergueu essa primeira empresa, menos usando um método, quer dizer, até usou um método da cabeça dele, né? E agora ele vai usar um método que tem uma maior chance de sucesso para o futuro. Uma coisa bacana, né? Porque ele reconhece que implantar um método é fundamental. Então, essa é a segunda coisa, empresário e empresária que estamos ouvindo aqui agora. Não procure fazer as coisas apenas da sua cabeça. Ah, mas eu tenho experiência com empresa de 18 anos, acabamos de falar. Sim, mas tá? Por que não agora você né, dominar uma metodologia, um método para fazer a sua empresa crescer? E aí, uma outra medida é você se aperfeiçoar, se desenvolver como gestor a vida inteira. Inteira. Você me pergunta, Taderaldo, você já tem 30 anos que trabalha com gestão, então eu não preciso estudar sobre gestão mais. Eu preciso estudar sobre gestão todo dia. Acabei de ter um contato aqui com uma aluna nossa que disse que ia me indicar um livro, né? Chama-se Mirella. Se ela ouvir também esse podcast aqui, vai lembrar, claro, que o nome dela é Mirella, né? E aí ela me dizia, Taderaldo, estou lendo um livro maravilhoso, quero me indicar. Eu já vi aqui na Amazon o livro, já vou comprar para ler. Então, se desenvolva como gestor o tempo inteiro. Né? Esse é o passo a passo, sabe? É um passo a passo relativamente simples, né? Não quer dizer que não vai dar trabalho de fazer, mas não tem. Tem algum bicho de sete cabeças? Não tem um bicho de sete cabeças para você. É só persistir nas coisas certas, né? Persistir, por exemplo, em estudar gestão para a vida toda aí, né? Persistir nisso vai trazer várias coisas positivas, né? Que a gestão, como a gente falou aqui, só traz benefícios, né? Para o empresário, principalmente para ele ganhar mais lucro e também ter mais tempo na vida pessoal, né? Como você comentou. Aí você ia falar de canalizar, né? Canalizar as coisas boas, era isso que você ia dizer? Exatamente. Eu acho que a gente leu aqui um pensamento no outro, que é isso mesmo, você canalizar as coisas, canalizar a persistência, né? Nessa direção de tudo, porque tudo isso que eu acabei de dizer, que eu falei que não era simples de entender, vai dar trabalho para fazer. E para fazer, então, você vai precisar de quem adivinha? Persistência. Então, ela é fundamental. Canalizar da maneira correta. Muito bom. E tem mais alguma recomendação adicional além dessas que você falou? Eu acho que eu já acabei falando, viu, quando você fez a primeira pergunta, que é você, como empresário, né, não olhar, não confiar no sucesso que você está vivendo naquele momento, né, não ver que esse sucesso determina o sucesso futuro. Eu falei, não foi? Persistir a vida toda, cheguei onde eu cheguei, agora tudo que eu fizer vai dar certo. Não necessariamente. Não quero que dê errado, não, eu quero que dê certo, mas não necessariamente. Continuar se aplicando em metodologias e métodos em desenvolvimento pessoal, como gestor e por aí vai. Muito bom. E em que momento que o empresário precisa começar a se preocupar com isso? Assim, existe algum ponto mais crítico durante a empresa? Existe algum momento mais crítico, né, que ele deveria focar mais nisso, assim, na persistência, enfim? Certamente existe um momento crítico, né? Vamos falar dele já, mas o ideal é que a persistência estivesse no DNA do empresário. Claro que eu já conheci empresários que não têm um grau de persistência adequado para aquele que ele precisaria ter. Não tem mesmo, não tem. Infelizmente, né? Assim, nem todo mundo é igual, né? Nós somos pessoas diferentes. Então, o ideal é que esse DNA tivesse, sabe, encravado ali. Se é DNA, já está encravado, né?
tivesse essa característica, ou você desenvolvesse ela exercitando algumas questões da sua vida desde criança, né? Coisas como, por exemplo, esportes. Os esportes, eles também criam na gente, eles aumentam na gente um grau de persistência, né? Porque você precisa competir, você precisa se desenvolver, você precisa, como os atletas olímpicos, né? Eles precisam ter... todo atleta olímpico já nasceu com um DNA de persistência. Talvez não. Talvez na medida que eles foram desenvolvendo aquilo, eles foram gostando daquilo que eles faziam, né? Tem um documentário no Netflix que eu comecei a ver sobre nadadores. Eu comecei, viu? Não sei nem se é bom. Não estou dando nenhuma dica aqui. Mas é interessante que um nadador, no início do Netflix, ele diz assim: eu sou viciado em dor. Me viciei em dor, porque o atleta olímpico, ele sente muita dor, né, o tempo todo. Então, eu não estou dizendo que o empresário precisa se viciar em dor, mas precisa ter essa resiliência, sabe? Sim, sim. Bom, mas ele perguntou do momento. Agora, o momento mais decisivo, né, mais crítico, é quando ele está com vontade de desistir, sabe? Todos nós, nas nossas vidas, né, e vez por outra também, eu tenho umas recaídas, digo assim, hoje não, esse mês foi terrível, essa semana, né, às vezes eu não digo para você, Sara, vou desistir, não aguento mais, né? Claro que não vou desistir, mas a gente tem esses momentos de recaída e nessa hora a persistência ela é crítica para você se reerguer, né? E onde é que você acha que os empresários mais erram? Quando eles tentam, né, persistir em alguma coisa, enfim, e não conseguem às vezes, ou persistem de forma errada, né? Onde é que eles mais erram, assim? Veja, eu não sei se nós já falamos aqui nesse podcast, mas eu diria que o maior erro do empresário é quando ele fica naquela história da esperança de que os lucros vão chegar, sabe? Não, fique Uhum. tranquilo que vai chegar, vai dar lucro, a empresa vai crescer, vai dar tudo certo, eu vou conseguir chegar lá, vou vender, vou arrebentar no mercado, porque eu estou persistindo. Então, esse é talvez, eu acho que falamos no início, é o maior erro que o empresário pode achar, que a persistência dá esperança. Persistência e esperança são duas coisas, né, completamente diferentes, quando provavelmente uma atrapalha a outra, mas não vamos entrar nessa conversa agora aqui, não. Então, é a esperança de que o lucro vai vir, por isso eu persisto, que é o maior erro. Tem esse erro bastante grave, né? Eu acho, quando o empresário fica esperando que as coisas meio que caiam do céu, né? Espera que a empresa dê lucro e não usa um método, por exemplo, né? É isso que a gente já vem falando aqui, né? Que a persistência utilizada da maneira correta, né? Canalizada da maneira certa, ela vai trazer muitos benefícios, né? O problema é quando o empresário, às vezes, espera que as coisas caiam do céu, né? E realmente não persiste com uma metodologia, por exemplo, em gestão, né? Indo para a minha próxima pergunta, né? Para a gente entender um pouco também, como é algum exemplo e tal, você poderia contar algum caso, você lembra de algum caso de algum empresário que mudou a vida nesse sentido, né? Que evoluiu tanto na vida pessoal, na empresa. Então, ele não executava essas coisas que a gente já comentou aqui, e começou a fazê-las e mudou a vida dele, né? Mudou a vida da empresa dele. Bom, veja só, a gente pode falar muito dos nossos alunos, porque os nossos alunos, quando eles chegam no programa, eles estão com um grau de motivação, não é a palavra, né? É persistência, né? Persistência. Eu diria, ou assim, a gente tem duas situações. A gente tem um empresário que está um tanto esgotado, ele entrou no método porque não aguenta mais fazer aquela coisa, a persistência dele está se esgotando, ele não aguenta mais, está cansado. Tá? Você percebe no semblante dele que ele está esgotado, eu usei a palavra cansado, mas esgotado. Né? E aí ele está querendo mudar a vida dele, por isso que ele está buscando um método, né, um programa de formação para ele dar uma virada. E a gente encontra empresários também que são o oposto disso, que estão muito motivados, estão persistindo muito, mas que querem agora realmente dar um salto maior na empresa. Volto ao exemplo daquele empresário que nós acabamos de falar. Ele quer agora, se ele teve esse sucesso com a empresa durante 18 anos, ele agora quer ter um sucesso mais rápido ainda na empresa nova, com menos esforço e com mais lucro. Inclusive, ele fala dos números para a gente, é uma coisa fantástica no que ele está buscando. Então, a gente tem os dois. Nos dois casos, você tem um nível de persistência alto, né? Mas eu diria que o mais grave é o primeiro caso, né? Quando o empresário Uhum. está cansado, exaurido, e aí, na medida, o que a gente faz com esses
empresários nessa área. A gente vai fazendo com que eles comecem a absorver o método, a metodologia, e fazer com que eles comecem a aplicar pequenas medidas do método, pequenas lições, pequenas ações do método. E na medida em que ele faz aquilo, ele começa a ter resultado, ele percebe esse resultado. Resultado em quê? As vendas aumentam, os clientes ficam mais satisfeitos, ele gerencia melhor os colaboradores. Tem um aluno que entrou agora, que me causou uma surpresa a mim próprio, forte. E ela, quando abre uma das reuniões que a gente tem, né, com o grupo, ela diz assim, Aderaldo, e ela também vai saber quando ela ouvir essa nossa conversa, ela vai dizer, eu aumentei a minha quantidade de produtos vendidos de 100 para 300. Então, ela triplicou a quantidade de produtos que ela vendia. Eu tomei um susto, porque eu não esperava. Ela entrou agora, tem pouquíssimo tempo, que ela tivesse tido um crescimento tão alto. Então, percebe que é isso que a gente tem feito com os nossos alunos, é pegar aquela motivação dele, estou usando a palavra motivação agora, não sei porquê, pegar aquela persistência dele e que estava exaurindo, colocar ali algum combustível, que é um combustível que vai trazer ações imediatas e mais palpáveis para a empresa dele, para que ele traga de volta a persistência, que é o que ele precisa agora com o método, porque não vai adiantar, né? Ele agora tem um método, ele agora tem um programa, mas a persistência está lá embaixo, não vai adiantar. Então, essa estratégia que a gente usa, que eu espero que tenha ficado claro aqui para quem está nos ouvindo, que é dê pequenos passos nesse momento para que você consiga. Eu não sei se acontece com você, às vezes eu estou fazendo ali na academia musculação, tem que fazer 15 repetições. Aí eu resolvo aumentar os pesos. Quando está na 12, eu já estou morrendo, eu estou querendo parar. O que eu faço? Minha persistência acabou. Aí eu dou uma paradinha ali de alguns segundos, sabe? Entre a 12ª e a 13ª, pego um tempo, inclusive, para uma estrutura antes que pode, e aí eu volto para fazer o 13, 14 e o 15. Entendeu? É isso. Então, eu acho que respondi sua pergunta em relação aos nossos cases aí. Muito bom. São, assim, né? É muito legal ver, né, a evolução do empresário nesse sentido, né? Quando ele entra sem persistência alguma em alguns aspectos e transforma isso numa coisa positiva, né? E consegue ter mais lucro, consegue ter mais tempo na vida pessoal. É muito legal ver essa evolução mesmo, né? Isso aí. E, Taderaldo, o que é que muda? A gente já falou um pouco, né? Mas o que é que você acha que muda na vida do empresário quando ele descobre como direcionar a persistência da maneira correta, né? Quando ele consegue direcionar a persistência para tornar a empresa mais lucrativa. Quais são as emoções positivas, quais são as emoções negativas, assim, no geral, qual é a grande transformação na vida do pequeno e médio empresário? Veja só, imagine que você, também é uma excelente pergunta, quer dizer, você está trabalhando há anos ali, persistindo, você chega todo, não está tendo resultado, né? Imagine que emoção o empresário pode sentir numa hora como essa, trabalhando, chega em casa, não vê resultado, vê a família ali com dificuldade, é uma emoção muito negativa, né? Agora vamos pensar o oposto. Quando você começa a canalizar a persistência da maneira correta, você usa um método, você se desenvolve, e aí você passa a ver resultados concretos. Né? Você trabalha, mas você começa agora a ver resultados de maneira geral na sua vida. Isso dá um grau de satisfação assim, muito grande, sabe? Como aquele esforço todo que você fez na sua vida, você teve resultado. Né? Tem uma história que só para fechar aqui nosso podcast, que eu acredito que essa, se não é a sua última pergunta, é uma das últimas perguntas, mas a história do inglês, né, que eu falei que eu persisti, estudei, até que eu consegui falar inglês, né, com alguma fluência. E em algum momento da minha vida, na minha primeira empresa que eu tive de tecnologia, eu fechei um contrato muito relevante com um banco internacional, um banco escocês, e era um contrato significativo do ponto de vista financeiro, e eu só fechei esse contrato porque eu conseguia falar inglês. Eu lembro que, numa reunião final que o comprador lá queria fechar o contrato, ele fez questão de ter uma reunião completamente presencial, né? Presencial quer dizer online, e fui eu ali que deixei ele confortável para saber, porque ele podia contratar um serviço aqui do nosso país, do Brasil. Então, aquilo, né? Naquele momento eu disse assim, valeu a pena, né, toda a persistência que eu tive para conseguir falar inglês num momento como esse, fechar um contrato nesse porte. Então, é isso, né? Nessa hora, você diz assim, valeu esse esforço todo que eu fiz na minha vida e por aí vai. Muito legal. Fiquei muito feliz de voltar ao podcast com esse assunto tão legal, né? Que é
como ter uma persistência direcionada para tornar a empresa mais lucrativa e ajudar empresários nesse sentido, né? Então, a gente está chegando ao fim do podcast de hoje. E eu queria lembrar o empresário também para se inscrever, não deixe de se inscrever no canal, porque é muito legal para você ter, né, sempre o conteúdo aí. Quando chegar um conteúdo novo, vocês vão ter acesso. Também compartilhe esse conteúdo com outros empresários. E comentem aqui embaixo, né, também. Se já comentaram antes, comentem de novo ao fim do podcast, né, o que é que vocês acharam, se mudou a sua ideia sobre persistência ao longo desse conteúdo, né, desse podcast. Deixe seu like. E é isso, a gente se vê no próximo podcast. Obrigada, Taderaldo. Tchau.